Fala pessoal, tudo bem? Bom, sem enrolação, no vídeo anterior a gente falou sobre o orçamento, porém exclusivamente sobre as contratações. E nesse vídeo eu quero trazer com vocês a análise do departamento comercial, do departamento médico e do estádio. Então talvez esse vídeo seja um pouco mais curto e se der tempo a gente faz a análise aí dos uniformes do time também, que também é um dos objetivos do clube, fazer melhoria de uniformes, fechou? Então, bora pro vídeo. Bom, aqui na tela do DLS a gente já vai direto pro meu clube. Por quê? A gente vai analisar as instalações. E eu quero já dar um pulo direto no centro médico para saber o que foi trago de melhoria. Aparentemente, nenhuma. Então a gente já tem aí no mínimo 375 mil reais aí para poder fazer investimento no centro médico. Centro médico este que traz desconto em fisioterapia, ou seja, recuperação de jogador, e probabilidade de lesão de jogador ela diminui, que talvez esse seja o nosso maior foco, que é diminuir lesões no time. Por quê? Porque se não tem lesão, não tem. Se não tem lesão, tem jogador disponível para poder disputar as competições. E considerando que nesse primeiro momento não vai haver nenhuma contratação pontual, porque a gente está fazendo apenas o orçamento, então a gente vai ter que trabalhar com as peças que a gente tem disponível para ao longo da liga, ao longo dos vídeos, a gente possa fazer investimentos e contratações. Só que, mais uma vez, não vai acontecer nesse momento. Bom, departamento médico analisado, a gente agora vai dar um pulo no departamento comercial. Então eu já vou anotar aqui o custo do departamento médico, que vai ser de 275 mil reais. No departamento comercial também não tem melhoria. Então, trazendo melhoria para o departamento comercial, a gente vai ter aumento de ganhos por partido, que isso é ótimo. Esse é o nosso maior objetivo. E desconto e uniforme e logo. Isso já não vai ser mais necessário porque o Bragantino já fez a aquisição do seu kit personalizado, ou seja, o seu logo e seus uniformes já são personalizados. Então isso é ótimo, a gente não precisa se preocupar com isso. Então, considerando o centro comercial, o que a gente realmente vai ganhar é o aumento nos ganhos de receitas de venda de ingresso. Então esse vai ser o nosso maior objetivo nesse momento. Do ponto de vista de investimento nos departamentos, de forma bem resumida, vai ser isso que vai ser necessário fazer agora. Então é isso que vai entrar no orçamento. Porém, também foi solicitado melhoria no estádio, que não deixa de ser mais uma área do clube, porém é um investimento infinitamente mais alto. Então a gente vai dar um pulo no estádio agora, que no momento está com a capacidade de 25.370 torcedores, o que já é um número bom. Por quê? Porque para subir de liga no DLS a gente precisa melhorar o estádio. Então, a gente já está começando com um passo bem adiante com relação ao que eu esperava. O que eu esperava realmente era o mínimo do mínimo, aquilo que vocês já conhecem, que é quando você inicia a carreira no DLS. Só que felizmente o Red Bull já fez alguns investimentos com seu estádio. Só que, assim como vocês já estão vendo aí no final da tela, para acessar a terceira divisão a gente precisa de pelo menos 35 mil lugares para torcedores, e não é o que a gente tem agora. Ou seja, se até o final da temporada a gente tiver chances reais de conseguir acessar a próxima liga, a gente vai precisar melhorar o estádio, e melhorando o estádio significa que a gente vai precisar fazer esse baita investimento de melhoria no estádio. E qual vai ser esse investimento? A gente vai descobrir agora. Eu não vou personalizar o estádio porque eu também quero fazer isso com vocês. E a gente vai analisar, a gente vai ver o que fica mais legal, porque ainda que tenha a opção de personalizar, a gente precisa ter um pouco de sensibilidade com relação ao design do estádio. Não vai fazer aquela coisa esquisita. Coisa que vai acontecer agora para poder fazer o orçamento. Por quê? Eu vou usar a autoseleção, que é para criar um estádio automático para alcançar a próxima liga, que é os 35 mil. Mas por que eu vou fazer isso? Só para conseguir saber qual é o valor que vai ser necessário para ser investido. No mínimo. Por quê? Quando a gente gera o automático, ele supera o valor, ele supera os 35 mil. Então talvez fique aí um pouco mais do que pode ficar. Então vamos ver agora qual que seria o custo automático. Uma baita grana para conseguir os seus 35 mil. Então a gente está falando aí papo de 3 milhões e 15 mil reais aí para poder melhorar o estádio. Lembrando, vocês estão vendo, ficou bem esquisito. Então vamos dar uma volta aqui no estádio aqui. Ficou bem esquisito, mas
mais uma vez, isso só está acontecendo porque a gente está fazendo um mero orçamento. Então a gente não vai fazer assim. Então eu vou anotar aqui qual vai ser o investimento pro estádio, né, que é de 3 milhões e 15. Eu acabei esquecendo de anotar o departamento comercial, então eu vou voltar lá. Uma vez anotado, vamos descartar as alterações e eu vou anotar o departamento comercial que é de 375. Já vou validar o departamento médico, que eu também errei, é 375. Então, nesse primeiro momento, com relação ao departamento e estádio, a gente está bem. Por quê? Porque são poucos pontos de melhoria nesse primeiro momento, mas a gente ainda precisa colocar um cálculo aí para as contratações. E se a gente considerar na casa aí dos 300 mil por contratação aí, são 1, 2, 3, 4, 3, 6, 9, 12. Então dá 1 milhão e 200 mil de contratação aí para novos jogadores no clube. Então eu vou fazer a elaboração, vou fazer a soma de todos esses investimentos, que dá para se dizer que a gente acabou de concluir um orçamento para esse ano junto com o Red Bull Bragantino. Eu espero que você tenha gostado. No próximo vídeo eu vou trazer um jeito mais organizado e talvez traga até uma cutscene aí pra gente fazer o envio desse orçamento pro time da Red Bull, fechou? Se a gente vai receber um retorno positivo ou não da Red Bull, é outra história. Então, seja bem-vindo ao mundo organizacional e talvez seja isso, e é assim que funciona. A gente projeta tudo aquilo que é o ideal a ser feito de melhoria, só que quem decide se vai colocar aquela grana toda ou não é realmente quem está tirando dinheiro do bolso, e nesse caso é o grupo Red Bull. Então, vocês vão ver no próximo vídeo eu elaborando o e-mail para ser enviado para o time da Red Bull e aguardando o retorno se essa aprovação vai acontecer ou não. Talvez, enquanto a aprovação não aconteça, a gente vai conhecer o clube, a gente vai conhecer os jogadores, a gente vai fazer treinos. Então a gente vai marcar alguns amistosos aí para conseguir saber o desempenho do jogador, para conseguir conhecer um a um, para ver se as peças que a gente tem hoje realmente funcionam ou não com essa dinâmica que a gente tem hoje. Lembrando, a formação que está hoje não foi decidida por nós, então ela pode sim ser mudada. Eu acredito que ela vai ser mudada. Só que só vai mudar mediante melhoria do estádio, que a gente sabe que só desbloqueia novas formações com melhoria do estádio, fechou? Então a gente se vê no próximo vídeo. Eu vou elaborar o orçamento e vocês vão acompanhar de perto também. Antes de finalizar o vídeo, eu falei que ia dar uma visita no uniforme e eu quero saber sim como que tá o uniforme da galera. Então vamos dar um pulo lá no personalizar. A gente já tá com o uniforme personalizado da Red Bull no primeiro uniforme. O segundo uniforme é o azul, que é bem bonito inclusive. E o que mais me agrada é o pretão, galera. Esse pretão é diferenciado. Então não descartem a possibilidade aí de colocar o preto como uniforme principal. E se você também gosta, já comenta aí se você acha que iniciando na nossa gestão aqui no clube a gente já troque o uniforme principal para esse preto, porque fica lindo. Diferencia de todos os uniformes dos adversários e a gente não pensa só no campo, a gente pensa no dia a dia também. Então a gente sabe que os torcedores eles compram para usar no dia a dia e o uniforme preto não tem erro, né? Não combina com tudo. Então é um mix aí de opções aí quando a gente coloca o uniforme preto como principal e o torcedor escolhe ele como peça do seu guarda-roupa. Então, infelizmente, o DLS não traz a opção de gerar receita com venda de uniforme ou algo do tipo. Não sei se tem outro game que também faz isso, mas se desse seria show, né? Mas de qualquer forma, nesse vídeo a gente vai trazer só a finalização da análise dos departamentos, do estádio, conseguimos passar pelo uniforme e no próximo vídeo a gente também vai falar sobre o aporte financeiro, que é o envio do orçamento e o retorno da Red Bull com quanto eles vão conseguir investir no clube mediante essa minha sugestão de melhoria, fechou? Então, obrigado por ter ficado até aqui, espero que você tenha gostado e até o próximo vídeo. Valeu!